Olá, eu sou a Simone e no vídeo de hoje nós vamos calcular a integral de x 2 elevado a x sobre 5 elevado a x dx. Antes de analisarmos qual o método mais adequado para resolver essa integral, primeiro a gente tem que analisar se é possível simplificarmos a função que está aqui na integral. Porque muitas vezes, ao simplificarmos a função, fica ainda mais claro que método devemos usar. Então, reparem, aqui eu tenho x, aqui eu tenho uma exponencial de base 2, e aqui eu tenho outra exponencial de base 5. E ambas as exponenciais, elas têm o mesmo expoente, x aqui. Então, a questão é, será que nós podemos usar alguma manipulação algébrica para simplificar a escrita dessa função? Então, note bem uma coisa, eu posso escrever essa função assim. Então, note que essa integral de x 2 elevado a x sobre 5 elevado a x dx, eu posso escrever como? Eu repito o x, e aí eu tenho essa exponencial e essa outra exponencial que eu posso transformar em uma única exponencial. Ou seja, 2/5 elevado a x dx. Lembrem que nós usamos aqui uma regra de potenciação que vocês viram lá no ensino fundamental, tá? Bom, e agora, olha só, nós temos uma integral em que eu tenho integral de um polinômio de grau 1 vezes uma exponencial. Só que aqui não é uma exponencial de base e, um número neperiano, é uma exponencial de base 2/5, tá? Mas é uma exponencial. E aí você se lembra que essa integral aqui, esse tipo de integral, nós resolvemos lá no método de integração por partes. Na realidade, ele é o primeiro exemplo que a gente faz em integração por partes. Então, já está claro qual método que nós vamos usar. Então, antes de começar a solução dessa integral por integração por partes, eu vou só escrever aqui a fórmula de integração por partes. Então, a fórmula é integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. E aí, você está vendo que nós temos que fazer a escolha da nossa função u aqui, que nós vamos depois derivar, vai aparecer aqui a derivada du. Ok. Então, para isso, nós vamos usar o método LIAT. Tá? Apesar da escolha ser óbvia, mas vamos fazer isso passo a passo. Então, aqui nós temos duas funções na integral, o x e a exponencial. Então, vamos representar cada uma delas usando as letras da palavra LIAT. Então, a primeira é o a, que é um polinômio de grau 1, e a segunda é uma exponencial, a gente simboliza com a letra e. E aí, quando eu leio a palavra LIAT, primeiro eu passo por a, e depois por e. Então, a nossa função u que nós vamos derivar aqui é a função x, tá? E o dv, portanto, vai ser 2/5 elevado a x, ou seja, vai ser a exponencial dx. Bom, se u é igual a x, então, nós temos que calcular, lembra aqui, du, tá? Então, quem é du? Se u é igual a x, du é dx. E se dv é 2/5 elevado a x dx, então, v vai ser integral de 2/5 elevado a x dx. E aí, eu tenho a integral de uma exponencial de base diferente da base do número neperiano e, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar bem aqui em cima, na direita, como é a integral de uma função exponencial de base qualquer. Vou abrir aqui um espaço. Então, se eu tiver uma função exponencial f de x, vamos colocar aqui bem grande, f de x igual a elevado a x, onde a é maior que 0 e a é diferente de 1, tá? Então, a integral de a elevado a x dx, isso é a elevado a x sobre ln de a. Reparem que quando a é igual ao número neperiano e, então a integral de e elevado a x
E elevado a x sobre ln de E. Mas ln de E a gente sabe que é 1 e, portanto, então, a gente recai na fórmula da integral de E elevado a x dx, tá? Então, só lembrando, a integral da exponencial é a exponencial sobre o logaritmo natural da base, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, quem vai ser a nossa função V? Então, V vai ser 2/5 elevado a x sobre logaritmo natural de 2/5. E tá aqui a nossa função V, tá? Deixa eu circular aqui para destacar. Então, nós temos praticamente já todos os dados que nós precisamos para colocar na fórmula de integração por partes e resolver a nossa integral. Então, vamos passar aqui uma linha. Então, logo, integral de x 2/5 elevado a x dx vai ser igual a u vezes v, tá? Então, x 2/5 elevado a x sobre ln de 2/5 menos integral de v du. Quem é v? V é essa exponencial sobre essa constante, que é o logaritmo de 2/5. E quem é du? Du é dx, que tá bem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse logaritmo aqui no denominador, que é constante, eu vou colocar para fora da integral já. Então, 1 sobre ln de 2/5, que multiplica a integral da exponencial 2/5 elevado a x, vezes, que é aqui do v, tá? Vezes o du, que é dx. Então, dx. E aí, novamente, a gente chega na integral da exponencial, que a gente já sabe resolver. Então, agora a gente já pode escrever a solução. Então, isso vai ser, eu vou repetir o primeiro, x, que multiplica 2/5 elevado a x sobre ln de 2/5, menos, vou repetir a constante, 1 sobre ln de 2/5, que multiplica agora a integral de 2/5 elevado a x, que a gente sabe, vou colocar aqui com outra cor, para ficar claro, que é 2/5 elevado a x sobre ln da base, que é ln de 2/5. E pronto. Aqui eu coloco agora mais uma constante de integração, tá? Uma constante arbitrária. E agora eu já posso só fazer um rearranjo aqui, reescrever isso aqui, colocando em evidência, vou destacar aqui em azul, tá? Vou colocar em evidência quem? Esse termo aqui e esse termo aqui, ok? São termos iguais, então vamos colocar isso em evidência e fazer uma escrita mais bonitinha. Então, isso vai ficar 2/5 elevado a x sobre ln de 2/5, que multiplica. Então, o primeiro termo, a primeira parcela aqui, tá multiplicando x, menos agora a segunda parcela, que tá multiplicando essa constante aqui, que é 1 sobre ln de 2/5. E agora mais a constante arbitrária, tá ok? Então, tá aqui, gente, a solução da minha integral de x vezes 2 elevado a x sobre 5 elevado a x, tá bom? Então, tá aqui a nossa solução. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que for possível eu dou uma resposta, tá? Mais para frente teremos mais exercícios desse tipo. Então, até os próximos vídeos.